todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta oportunidade nós vamos falar sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e as suas características. Como é que nós podemos descrever o Evangelho de Cristo? Qual é o perfil do verdadeiro Evangelho? Ora, é necessário nós descrevermos o retrato do verdadeiro Evangelho. Haja vista que existem muitos que pregam evangelhos por aí, mas existe, como diz o apóstolo Paulo, ainda que um anjo do céu ou nós mesmos preguemos um outro evangelho, seja anátema. Então, o que nós estamos falando e o que nós vamos mostrar é que existem mais de um evangelho sendo pregado, mas apenas um é o verdadeiro evangelho. Então, nesta oportunidade, eu quero descrever para você o retrato fiel do verdadeiro evangelho. Como devemos reconhecer o verdadeiro evangelho? Como é que se descreve o verdadeiro evangelho? Qual é a face do verdadeiro evangelho? Qual é o retrato do verdadeiro evangelho? Ok? Então vamos juntos comigo. Primeira característica do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele é universal. O verdadeiro evangelho, ele existe para alcançar a todas as nações. Mateus 24, 14 diz exatamente isso. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes ou nações, e então virá o fim. Então, a primeira característica do Evangelho de Cristo, ele deve ser universal. Ou seja, com isto, a verdadeira igreja, que ela está aliada ao verdadeiro Evangelho, a verdadeira igreja, ela deve ser uma igreja missionária. Veja, a verdadeira igreja, ela deve amar as nações, ela deve amar os povos. Por quê? Porque o Evangelho, ele é destinado a todas as nações. Foi isso que Cristo disse. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então, a primeira característica do verdadeiro Evangelho, ele é universal. Certo? Esta é a primeira característica do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Qualquer uma igreja que ela seja antimissionária, qualquer uma igreja que diga assim, não, nós não precisamos alcançar a todas as nações. Qualquer um pastor, qualquer um líder, qualquer um grupo religioso que diga, não, nós somos cristãos, nós temos o nosso evangelho, mas nós não precisamos evangelizar a todas as nações. Então, este evangelho, ele não é o verdadeiro evangelho. Uma pessoa que diga que ele não precisa, uma igreja que diga, não, nós não precisamos evangelizar a todas as nações, nós não precisamos ir aos quatro cantos da terra, anunciar o Senhor Jesus, eu quero que você saiba já de agora. Qualquer uma igreja que toma esta posição, ela está sendo antibíblica, ela está sendo contra a posição do Senhor Jesus Cristo. Ok, queridos? Vamos aqui para a segunda característica. 28:19 de Mateus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda característica do verdadeiro evangelho. E por que não dizer da verdadeira igreja? Qual é a verdadeira igreja? Qual é o perfil da verdadeira igreja e do verdadeiro evangelho? Segunda característica do verdadeiro evangelho está na doutrina. E eu quero lhe dizer que a doutrina central do verdadeiro evangelho, ela repousa sobre este ensino. Portanto, ide, ensinai as nações. Ensinai as nações. Continua aqui a ordem de Cristo de se evangelizar a todas as nações. Ensinai todas as nações.
ensinai todas as nações. Então, o verdadeiro evangelho, ele ensina. Ensina o quê? Batizando-as em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, a partir daqui, fixe bem isso que eu vou lhe dizer. O verdadeiro evangelho, ele prega a Trindade. Como professor, exatamente. Qualquer um evangelho, qualquer uma igreja, ouça bem, qualquer uma igreja que seja antitrinitariana, ela não está pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ora, o ensino que nós temos aqui, ele é muito claro. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o verdadeiro evangelho, ele proclama a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O verdadeiro evangelho, ele mostra a igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O verdadeiro evangelho, ele apresenta a eternidade. Eternidade esta, que é uma prerrogativa exclusiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, o verdadeiro evangelho, ele considera não somente o Pai e o Filho como pessoas, mas também o Espírito Santo. Com isso eu quero lhe dizer o seguinte: as testemunhas de Jeová, elas consideram o Espírito Santo como uma pessoa? Não. Então, o evangelho pregado, a mensagem pregada pelas testemunhas de Jeová não faz parte do verdadeiro evangelho. Não faz parte. Os unicistas que pregam que não há três pessoas na divindade, que Pai, Filho e Espírito Santo é uma só pessoa, este ensino, ele é uma distorção do verdadeiro evangelho. Prestai bem atenção, o verdadeiro evangelho, a verdadeira igreja. Eu estou sendo muito claro aqui e muito incisivo por causa do ensino do Senhor Jesus. Então, o verdadeiro evangelho, ele diz para nós que na divindade, no Deus único, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único. Neste único Deus, nesta única divindade, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque é isso que Jesus falou. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É isso que prega o verdadeiro evangelho. Então, o verdadeiro evangelho, ele é trinitariano. Qualquer uma igreja, qualquer um líder, sim, qualquer um que se diga, eu prego o evangelho, mas se nesta pregação não conter o ensino trinitariano, se tal igreja, se tal pastor, se tal líder, se tal bispo, sim, se tal autoridade eclesiástica for contra a doutrina da Trindade, aí eu quero lhe dizer que ele está pregando um outro evangelho. Vamos aqui ser mais equilibrados. Professor, você está dizendo então que quem não prega a Trindade vai ser condenado? Eu não estou dizendo isso, mas o que eu quero deixar bem claro para você aqui, amado, é que quem é contra a doutrina da Trindade, ele está desobedecendo a Cristo, ele está ensinando totalmente contrário ao Novo Testamento. O que eu quero deixar bem claro é isso. Não vou fazer aqui julgamento de ninguém, eu não vou dizer, os unicistas estão condenados. Longe de mim, eu não estou dizendo isso. Agora, o que eu quero deixar bem claro é que quem ensina contra a doutrina da Trindade, quem nega o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas distintas, na verdade, ele está pregando um evangelho diferente. Ele não entendeu o verdadeiro evangelho. Esta é a verdade. Continuando. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então vamos lá. O verdadeiro evangelho, outra característica é ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O verdadeiro evangelho, ele ensina tudo o que Cristo ensinou. Prestai bem atenção.
Outra característica do verdadeiro evangelho, da verdadeira igreja, é ensinar tudo o que Jesus Cristo ensinou, sem distorção. Esta é uma característica fundamental. Quando alguém pregar o evangelho para você, você tem obrigação de ler a Bíblia Sagrada. Você tem obrigação de comparar o que aquele pastor, o que aquele líder, o que aquela igreja está dizendo com a Bíblia Sagrada. É fundamental isso. Se alguém chega para você pregando um determinado evangelho, mas você descobre que aquela mensagem ela conflita com as palavras de Cristo, rejeite. Se alguém prega para você um evangelho cujas palavras, cuja mensagem conflita com a mensagem da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, sim, se alguém chega para você com um ensino que não confere com a Bíblia Sagrada, rejeite, expurgue, não receba tal ensinamento. Por quê? Jesus disse, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, uma das características do verdadeiro evangelho é pregar, é reproduzir a mensagem de Cristo na íntegra. Professor, mas o que Cristo ensinou? Leia os evangelhos, leia o Novo Testamento, que você vai saber o que foi que Cristo ensinou. Então vamos aqui. E Cristo aqui ele promete o seguinte, ó, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Outra característica do verdadeiro evangelho. Não existe evangelho sem Jesus Cristo. Professor, por que você está dizendo isso? Vamos lá. Existe um grupo que se chama cristãos, eu acredito que não é, na verdade, mas eles dizem que Jesus Cristo já veio no ano 70. Para certos expositores, para certos líderes, certos ensinadores, eu vou dizer assim, eles dizem então que a destruição de Jerusalém ali em 70 por Roma, eles dizem então que ali foi um sinal da vinda do Filho do Homem. Ou seja, de Jesus Cristo eles dizem que aquilo que aconteceu com Israel no ano 70, quando Roma destruiu a cidade e o templo, então eles dizem que aquele juízo que caiu sobre a nação de Israel, ali foi um sinal. Sim, ali foi um sinal da vinda de Jesus. Então, certos intérpretes dizem que Jesus já voltou e que Jesus não mais voltará. Então, quando alguém chegar com este ensino para você, rejeite tal ensino. Porque o verdadeiro evangelho, ele não será pregado a todas as nações sem Cristo. A característica do verdadeiro evangelho é, enquanto a igreja estiver pregando o evangelho, Cristo está com a igreja. E outra, Cristo ainda não veio. O evangelho ele será expandido para todas as nações antes do retorno de Cristo. Repito, o evangelho do Senhor será expandido, será pregado para todas as nações antes do retorno de Cristo. Com isso, eu quero lhe dizer que uma das características do verdadeiro evangelho é a presença espiritual de Cristo na pregação do evangelho. E faz parte da pregação do evangelho ensinar que Cristo voltará. E Cristo ainda não voltou. Não, aqueles que ensinam que Cristo já voltou, que voltou de forma espiritual, primeiro que a volta de Cristo ela não será espiritual. Aqui vamos deixar isso bem claro, faz parte do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho ele prega a volta visível, universal de Cristo. É isso que o verdadeiro evangelho anuncia, que Cristo voltará outra vez de forma visível para todo olho ver. E Cristo dizia, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja que ele diz, veja como é que ele fala. Ele não diz, estarei convosco. Não, ele diz,
estou convosco no presente, até a consumação dos séculos. Ok, meu irmão? Qualquer um que pregar o Evangelho, que não traga esta mensagem que eu li até aqui, dos lábios do Senhor, ele não está pregando o verdadeiro Evangelho. Ou, pelo menos, ele não está pregando o Evangelho corretamente. Ok? Vamos aqui para Marcos capítulo 16. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Bom, aqui nós já temos uma confirmação da mensagem de Cristo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então eu já mostrei que o Evangelho de Cristo ele é universal. Ele está destinado a alcançar todas as nações. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então faz parte do Evangelho de Cristo batizar os povos. Alguns dizem, não, o batismo não é necessário. O batismo é necessário. O batismo ele não é necessário para a salvação. Não, isso aqui é uma outra coisa, nós vamos ter que analisar em outro vídeo. Tá certo? Não vamos também levar por esse lado que porque o Evangelho é necessário, ele seja essencial para a salvação. Não, o Evangelho ele não salva. O batismo ele não salva. Ok? O batismo ele não salva. Mas o batismo ele é uma ordenança de Cristo. Cristo ordenou que se batize. Ok? Então, o batismo ele é uma ordenança, ele é uma ordenação de Cristo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ok? Então, qualquer uma igreja, qualquer um líder que pregue, não é necessário se batizar, está indo contra a mensagem de Cristo. Ok? Que fique isto bem claro, porque Cristo ordenou o batismo. Esse batismo ele deve ser efetuado em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu aproveito aqui para dizer o seguinte, quem deve batizar? Apenas aqueles que foram comissionados por Cristo, ou seja, os discípulos. Mas hoje, quem deve batizar? Apenas líderes eclesiásticos. Como professor, exatamente apenas líderes eclesiásticos que foram levantados por Deus. Ouça, apenas pastores, apenas bispos, apenas líderes eclesiásticos que tomam conta de um rebanho, sim, apenas líderes eclesiásticos que tomam conta de um rebanho, sim, que são pastores de igreja, que são líderes de igreja, que foram levantados por Deus. Apenas estes receberam a autoridade de batizar em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a mensagem de Jesus Cristo. E estes sinais seguirão aos que creem. Estes sinais seguirão aos que creem. Outra característica do verdadeiro Evangelho é ser acompanhado de sinais, de milagres, de dons do Espírito Santo. Vamos lá. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Faz parte da pregação do Evangelho haver sinais. Qualquer igreja que prega o Evangelho, mas que não apresenta sinais, qualquer uma igreja, qualquer um ministro que pregar o Evangelho, mas falar assim para você, não, essa questão de ressuscitar mortos, isso foi coisa do passado, isso não existe mais. Os sinais que foram feitos por Cristo, isso foi só ali por Cristo, isso não existe mais. Não, aqueles sinais, aqueles milagres, aqueles grandes feitos ali da igreja primitiva, morreu ali no primeiro século. Qualquer um que ensine assim está ensinando errado. O verdadeiro Evangelho,
O Evangelho de Cristo, ele é acompanhado de sinais pelos que creem. Está bem aqui, ó. E estes sinais seguirão aos que creem. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, a verdadeira igreja, a igreja de Cristo, ela tem que ser uma igreja revestida do Espírito Santo. Tem que ser uma igreja munida do poder do Espírito Santo. O verdadeiro evangelho, ele é caracterizado por milagres, por sinais. Agora eu quero deixar aqui um aviso, um alerta. Com isso, nós não podemos deixar nos enganar pelos grandes enganadores que existem dentro da igreja, grandes líderes que se levantam com um evangelho mentiroso, com um evangelho, vamos dizer, que eles dizem ser o evangelho dos milagres, o evangelho do pentecostalismo. Veja, eu não estou criticando a igreja pentecostal, mas entenda, o que nós estamos presenciando hoje são picaretas dentro da igreja, falsos líderes, falsos pastores, que estão arrebanhando uma multidão de cegos, que estão dizendo que estão curando. Eles dizem que estão curando, mas a gente vê claramente que aquilo é um embuste, é uma mentira. Cuidado, abra os seus olhos. Cuidado, abra os seus olhos, consultai os espíritos. Peça discernimento. Peça discernimento. Nós vemos muitos picaretas, como aquele menino que chamado Miguel. Aquilo é um picareta, é um falso profeta. É um falso profeta. Aquele Miguelzinho ali é um falso profeta. O evangelho dele não é o verdadeiro evangelho. O evangelho que ele prega é o evangelho do engano. E não só Miguel, mas qualquer outro líder de movimento. Eles estão enganando você. Professor, mas você está negando o dom de línguas? Não. Você está negando o dom da revelação? Não. Você está negando o dom da cura? Não. Todos os dons aqui elencados por Cristo, tudo aquilo que Paulo falou que a igreja deve ter, os milagres, os dons de visão, de maravilhas, de cura, tudo isso faz parte da igreja, faz parte do evangelho e deve ter. O problema é que isso pouco se vê na igreja. O que nós vemos mais é charlatões dentro da igreja, pregando visões, dizendo eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Isso é mentira. A gente tem que pedir a Deus o discernimento. Eu, graças a Deus, eu tenho esse discernimento. Eu posso lhe dizer, sem medo de errar, este menino chamado Miguel, ele é um embuste, ele é um enganador, e todos aqueles que concordam com ele estão te enganando. Aqueles que prepararam o Miguelzinho, eles estão te enganando. Eles não estão a serviço do reino de Deus. Ok? Mas é claro que o verdadeiro evangelho é o evangelho do poder de Deus. Ele ressuscita os mortos. Sim, ele apresenta sinais, porque Cristo diz, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Então eu aproveito aqui para dizer também que aqueles que dizem que os sinais do Espírito cessaram no primeiro século, eles estão ensinando errado. Estão ensinando errado, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.